Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. A semana passada começou exatamente como tinha terminado a anterior, com uma forte queda no mercado, isto porque vimos uma macro americana, primeiro com os dados do emprego nos Estados Unidos e depois com o ISM também abaixo do que aquilo que se esperava, a trazerem para o mercado a expectativa de que a desaceleração da economia pudesse ser mais brusca do que se esperava nos Estados Unidos e a trazer novamente a conversa de uma possível recessão americana. E depois esta sensação de uma macro mais fraca nos Estados Unidos uniu-se ainda a um Banco Central do Japão mais duro e acabou por trazer esta onda de volatilidade que abriu a semana com fortes quedas, mas que fez depois com que o mercado se recompusesse ao longo da semana, não só por ver a macro melhorar progressivamente, mas também a ver o Banco Central do Japão a vir acalmar as expectativas do mercado em relação à possibilidade de cortes de taxas de juros no curto prazo. Na próxima semana, a atenção passa para a macroeconomia, para as declarações dos bancos centrais, isto em detrimento dos resultados empresariais que vão perdendo força progressivamente. Na frente macroeconómica, os dados que se publicam centram-se essencialmente nos Estados Unidos. Teremos o IPC e depois alguns outros dados de atividade económica, e estes outros dados de atividade económica ganham particular importância devido à recente preocupação em relação à desaceleração da economia americana, mas começando pelo IPC americano, espera-se que haja uma desaceleração da taxa subjacente, que a taxa geral se mantenha ancorada nos 3% e que, portanto, dê mais um sinal positivo para a Fed de que, de facto, a inflação evolui no sentido que esta pretende para poder começar a cortar as taxas de juros no curto prazo. Depois, em relação aos indicadores de atividade económica que se publicam ao longo da semana, teremos as vendas a retalho, por exemplo, teremos o índice de confiança da Universidade de Michigan, dois dados que são importantes para vermos ou para medirmos a temperatura do consumo nos Estados Unidos, e depois, na quinta-feira, as solicitações semanais de desemprego, que é um dado volátil, muitas vezes passa despercebido, mas nesta altura em que tivemos um impacto tão grande de uns dados do mercado de trabalho americano piores do que aquilo que se esperava, acabam por chamar a atenção do mercado. Mas aquilo que apontam neste momento, ou que aponta neste momento o consenso do mercado para todos estes dados, é de que se afaste a tal expectativa ou a tal ideia do mercado de que a economia americana caminhe para uma recessão. Para além disto, teremos várias declarações de banqueiros centrais da Fed na semana que antecede a reunião de Jackson Hole de dia 22 e 24 de agosto, e aquilo que podemos esperar destas declarações são que tragam alguma tranquilidade ao mercado, que digam que não há indícios de que a economia americana caminhe para uma recessão e que, portanto, não há urgência para haver cortes de taxas de juros. No entanto, mantendo sempre em aberto a possibilidade de que a Fed comece o ciclo de cortes de taxas de juros já na próxima reunião, no dia 18 de setembro. O mercado irá centrar-se agora na macro e nas declarações dos banqueiros centrais, porque os resultados empresariais começam agora a perder força. Nos Estados Unidos, 90% das empresas do S&P 500 já publicaram resultados. Das 7 magníficas, falta apenas a Nvidia, que publica no dia 28 de agosto, e os resultados foram melhores do que aquilo que se esperava. O earnings per share médio do S&P 500 cresce neste momento mais 13%, mais ou menos, que compara com os mais 9,1% esperados antes do início desta temporada de resultados, e, portanto, o cômputo foi, de modo geral, esta temporada de resultados foi positiva, mas começa agora a perder tração. E aquilo que vimos ao longo da semana passada, um mercado que se foi recompondo gradualmente, é aquilo que veremos esta semana, porque apesar do impacto negativo que tivemos no início da semana, o mercado continua a estar sustentado por uma base sólida e irá recompondo-se gradualmente e aproveitar este cenário que continua a ser positivo para bolsas e que mantém a nossa estratégia pró-bolsas, devido essencialmente a 4 fatores. Primeiro, porque a desaceleração da economia produz, sim, mas não é suficiente para entrar em recessão, principalmente nos Estados Unidos, onde a preocupação neste momento é maior, mas onde vemos, por exemplo, o GDP Now da Fed de Atlanta a prever um crescimento de mais 2,9% no terceiro trimestre. Temos os resultados empresariais a saírem melhor do que aquilo que se esperava, temos as taxas de juros que irão começar a ser cortadas no curto prazo e, para além disto, esta queda recente do mercado é uma oportunidade para entrarmos novamente. Portanto,
o mercado irá recompor-se gradualmente, não será uma recuperação linear, mas sim com zigue-zagues, e são estes zigue-zagues que nos trazem oportunidades para entrarmos a preços mais atrativos. Obrigado.